assentar. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, temos no exato momento, no caso, que é anunciado a subida de Jesus aos céus, a sua ascensão aos céus. Tem uma diferença entre a assunção, que nós celebramos de Nossa Senhora, e a ascensão. Porque aqui é onde Jesus, ele com suas próprias forças, sobe aos céus. E Nossa Senhora, quando acontece a assunção, ela foi assunta, foi elevada aos céus, pela força de Deus. Então há essa diferençazinha que é bom a gente esclarecer para depois a gente não sair confundindo por aí. Tá? E aqui no Evangelho nós temos este exato momento em que Jesus chama seus discípulos para fora. Ele estava ali junto com os discípulos, já ressuscitado no seu corpo glorioso, mas ele estava conversando. Então ele chama os discípulos e ali se eleva aos céus. Mas com essa missão, no caso, abençoando eles e com a seguinte indicação: que eles pudessem voltar e permanecer no templo. Permanecer no templo, porque era no templo onde eles, rezando, onde eles unidos ali, receberiam o Espírito Santo. Era ali onde eles deveriam permanecer, onde eles deveriam ficar até que o Senhor enviasse o Espírito Santo sobre eles. A gente já, como antecipando um pouco, sobre a questão do Espírito Santo, no próximo domingo, Pentecostes, Jesus ele envia o Espírito Santo 2 vezes, como fala Santo Agostinho, no De Trinitate. Ele fala que a primeira vez sobre a humanidade, para que desperte o amor à humanidade. E a segunda vez, ele envia justamente para que o homem possa ter o amor por Deus. Para que nós tenhamos esse conhecimento, este amor, essa proximidade com o próprio Deus. Então, 2 vezes que tem o envio do Espírito Santo sobre nós. Então, para a gente poder compreender o tamanho da graça que Deus enviou sobre nós, o que Jesus fez sobre cada um de nós. E ao mesmo tempo, porque Jesus, quando ele ressuscitou com seu corpo. Não é que ele, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, pronto, virou só espírito. Não, ele ressuscitou com seu corpo, porque os discípulos puderam tocar na sua carne. E quando ele se ascende aos céus, na sua ascensão, ele sobe de corpo e alma. Para dizer, lá no céu tem a natureza humana. A natureza que nós pertencemos. A carne que nós pertencemos já tem uma parte lá no céu. Quando Jesus ressuscita e se ascende ao céu, já foi. Então, é para dizer que nós temos esta oportunidade. Nós também temos a possibilidade de também nos ascender aos céus. Mas, para isso, nós precisamos cumprir a missão. A missão que o Senhor nos deixou. A missão que Ele deixou aos discípulos, seus apóstolos, para que pudessem dar continuidade. Ele veio aqui e começou. Anunciou, mostrou a verdade, mostrou que o reino dos céus estava próximo, para que os discípulos pudessem dar continuidade. E essa continuidade é justamente o que nós estamos fazendo. Ou deveríamos fazer. É como ele diz, aqui que os abençoou, e enquanto eles voltavam para Jerusalém, voltavam com alegria. Mas a alegria de servir, a alegria de dizer, o Senhor ressuscitou, o Senhor subiu e nos deu a missão. Esperemos um pouco, mas saiamos do nosso comodismo. Saiamos da nossa vida ali, onde a gente acha que Jesus não está presente, mas saiamos ali para evangelizar, para pregar boa nova. Já na primeira leitura, que é justamente falado, no caso que quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi o mesmo evangelista, São Lucas. Então lá no Atos dos Apóstolos fala que
Os discípulos, enquanto estavam ali olhando para o céu, apareceu dois homens, falou para eles, né? Que fazem olhando para o céu. E nós, muitas das vezes, nos pegamos dessa forma, olhando para o céu, mas sem direção, sem saber o que fazer da nossa vida. E a nossa vida, ela consiste na missão. Ela consiste, a missão é só evangelizar? Não, a missão não é só evangelizar. É nós irmos visitar a pessoa e ali, ou, por exemplo, a pessoa precisa vir à Santa Missa e eu tenho a oportunidade de trazê-la, eu já estou evangelizando. Se eu tenho a oportunidade de, no meu trabalho, anunciar ali, dizer que Jesus ressuscitou, que Jesus ama aquela pessoa, eu estou evangelizando. Evangelizar não é só pegar ali, ler a palavra de Deus e tentar explicar, mas é pela simplicidade, você já está evangelizando. E os discípulos não tinham palavra, não tinham a Sagrada Escritura como nós temos hoje para sair em missão. Eles foram lembrados daquilo que eles viveram ali com Jesus. O Espírito Santo serviu para que eles recordassem tudo aquilo que eles ouviram do próprio Cristo. E nós temos ouvido a palavra de Deus? Porque a gente vem aqui para a Santa Missa, às vezes a gente escuta de um lado, sai pelo outro. Às vezes o padre está falando, ou quem está proclamando a leitura aqui, pessoas estão saindo para tomar água, para ir no banheiro. A gente muitas das vezes aguenta muito mais tempo em determinados lugares, aí porque está na igreja, está lendo a palavra de Deus, a gente está saindo. Está olhando para o lado, não está prestando atenção. Aí como é que eu paro para escutar e o Espírito Santo vai me recordar de algo que eu não escutei, porque eu não prestei atenção? Aí como é que eu vou realmente evangelizar? Como é que eu vou sair em missão se eu não busco este conhecimento? Lá em casa o padre passou como penitência para me ler o Evangelho de São Lucas. Aí eu chego lá, leio o capítulo, pronto. Cadê a meditação? Cadê o momento de passar ali rezando em cima daquela palavra? E a meditação é justamente isso. O padre passa a penitência para que a gente leia, releia mais uma vez até compreender. E a gente só vai compreender a palavra de Deus se a gente rezar, se a gente pedir a ação do Espírito Santo sobre nós. Nós temos que ter essa atitude de pedir sobre nós para que Ele possa ali revelar aquela sabedoria que está contida naquela palavra. Às vezes a gente não faz, a gente só atropela. Faz de qualquer jeito, de qualquer forma ali, mas a gente não presta atenção. E o Senhor, Ele já nos dá o exemplo, através dos seus discípulos. Como dar continuidade? E além de dar continuidade, o Senhor nos deixa uma esperança, como fala a segunda leitura de hoje. A esperança da vida eterna. A esperança de que eu vou ressuscitar também. Se eu fizer a vontade, se eu seguir os preceitos do Senhor, eu também vou ressuscitar dos mortos e subir também aos céus. A esperança que nós temos não é algo qualquer, não é qualquer pessoa que prometeu, mas é o próprio Pai, o próprio Filho que prometeu a cada um de nós. Como fala no Evangelho, né? Eu vou, mas enviarei sobre vós aquele que o Pai prometeu. Exatamente, o Espírito Santo para nos conduzir. O Espírito Santo para nos dar força. O Espírito Santo para revelar as maravilhas de Deus na nossa vida. É justamente esse Espírito Santo que nós temos que buscar todos os dias e buscar em Cristo Jesus. É Ele o autor da nossa vida, é o autor da nossa salvação. É Ele que vem em nosso socorro. Então que nós busquemos verdadeiramente. O Senhor nos diz aqui no início do Evangelho: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão
os pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. No seu nome. É no nome do Senhor que nós devemos buscar a nossa conversão. Nós devemos buscar a nossa santificação. É você se propor a mudar. Padre, mas é difícil. Realmente é difícil. É difícil a gente mudar algo que já está ali implícito dentro de nós. Mas não é impossível. Se eu verdadeiramente me propuser ter um propósito firme ali, eu consigo mudar. Vocês acham que os santos que hoje nós celebramos, que nós colocamos nos altares das nossas casas, foram sempre daquela forma? Vocês acham que eles não sofreram, que eles não buscaram a conversão diária? Eles buscaram. Todos eles são exemplos para nós de busca, de fidelidade. Por mais que tivesse pesado a cruz, mas eles continuaram a perseverar. Porque a mesma porção do Espírito Santo que eles receberam, nós também somos capazes de receber. Basta nós pedirmos. O Senhor enviou, mais uma vez eu repito, quando ele ascendeu aos céus. Depois de 9 dias, né? Ou na sexta-feira, a gente começou a novena de Pentecostes. Deveria começar, né, a novena de Pentecostes na sexta-feira. Porque no Brasil, sempre se é celebrado a Ascensão do Senhor no domingo próximo. Caiu este ano na quinta-feira. Não caiu no domingo, mas no Brasil é transferido para o domingo, que é justamente para que o maior número de fiéis possam participar desta solenidade. Então, na sexta-feira se iniciou a novena de Pentecostes. Então, os discípulos ali esperaram 9 dias para que este Espírito viesse sobre eles. E nós já recebemos o nosso batismo, a confirmação, recebemos do Espírito Santo no crisma. Nós já estamos com essa porção. Nós devemos pedir aquela porção na medida certa para que a gente saia do nosso comodismo, que nós saiamos ali daquele momento de fraqueza e passemos à fortaleza, para que dê continuidade àquilo que o Senhor já colocou ali como missão para cada um de nós. Então, é rezando, é nos unindo ao Senhor através da Eucaristia, que nós vamos ser capazes. Nós vamos ser capazes de aprender cada dia mais, de absorver a palavra de Deus, de deixar ela se entranhar na nossa vida, no nosso coração. Deveríamos abrir verdadeiramente o coração para que essa palavra pudesse adentrar, essa palavra pudesse frutificar dentro de nós. Ah, mas para quem eu falo, não mudou nada. Calma. Não é do dia para a noite também que a gente vai mudar. Se você demorou tanto para se converter, para mudar as suas atitudes, a outra pessoa também, às vezes, precisa de mais tempo. Precisamos deixar Deus agir. A gente fala, né, no caso, como tem lá no próprio Atos dos Apóstolos, né, um planta e o outro colhe. Não queiramos esperar colher também, mas que a gente tenha essa confiança de anunciar, essa confiança de dizer: o Senhor ressuscitou. Nós temos um lugar no céu, porque o Senhor já reservou para nós. Porque Ele faz parte, com o seu corpo humano, da eternidade, e também nós somos capazes. Que nós possamos pedir sobre nós a ação do Espírito Santo, e neste mês, né, do Sagrado Coração de Jesus, para que possa iluminar a nossa vida, para que possa nos guiar nas escolhas, nas decisões, e assim a gente possa discernir melhor a nossa missão, a nossa vocação, né, como esses casais que hoje estão terminando, concluindo mais um curso para dar prosseguimento a este sacramento. Possam colocar como centro das suas vidas, desde já, o Espírito Santo, o próprio Cristo, para que Ele os conduza nessa caminhada. Porque
Porque a partir do momento que a gente toma a iniciativa, toma a atitude de viver a fidelidade, de viver segundo a vontade do Senhor, as coisas podem dificultar um pouquinho. Podem dificultar, mas elas tendem a melhorar se nós formos ali fiéis ao Senhor. Elas tendem a cada dia a melhorar e nós nos fortalecermos, principalmente as famílias de hoje. Se não tiver como centro Cristo, pode ser que se destrua. Mas se tiver Cristo como centro da vida de vocês, é sinal de que continuarão fortes, que continuarão unidos, como na aliança que é feita no dia do matrimônio, entre vocês dois e o próprio Deus. Vocês tenham, por instinto, né, e como uma forma de sabedoria também, buscar no Espírito Santo e no próprio Cristo esse refúgio, como posso dizer, essa fortaleza para a vida de vocês, que vai começar a partir do momento que receberem mais esse sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.